Olá, interrompemos nossa programação a partir de agora para transmitir ao vivo, aqui do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quinta-feira, 17 de setembro de 2015. Na presidência dos trabalhos, o deputado Josiato, do PMDB. Presente em número regimental de senhoras e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida o nobre deputado comandante coronel Telhada para a leitura da resenha do expediente. Perfeito, senhor presidente. Nós temos uma indicação e um requerimento. A indicação do deputado professor Auriel, indicando nos termos regimentais ao governador Geraldo Alckmin o estudo e providências para a instalação de 2 ambulatórios de especialidades em Guarulhos, um na região dos Pimentas e outro na região da Vila Galvão. Também temos aqui um requerimento do prezado deputado Hélio Nishimoto, requerendo nos termos regimentais que se registre nos anais da Casa um voto de congratulações com a população de Cruzeiro pela passagem do centésimo 40º aniversário do município a ser comemorado no dia 2 de outubro. Aliás, essa data é a data da final da Revolução de 1932. Requerendo ainda aqui dessa manifestação desse ciência ao senhor prefeito Rafik Zaque Simão e ao senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Diego Henrique Rodrigues Miranda. É somente isso, senhor presidente. Esta presidência agradece ao nobre deputado coronel Telhada pela leitura da resenha do expediente. Nesse instante, iniciamos o pequeno expediente dessa sessão. Tem a palavra o primeiro orador, o deputado Pedro Tobias, deputado Mauro Bragato, com a palavra o nobre deputado Roberto Massafera, deputado Elcio Gasparini. Mas antes, porém, esta presidência tem a grata satisfação de anunciar a ilustre presença dos alunos do Colégio Porto Seguro, responsável e acompanhado com a professora Tatiana Ferreira. Essa presidência, em nome de todos os deputados, desejam boas-vindas, uma feliz estada na Assembleia Legislativa, caríssimos e caríssimas alunas e professores, e esta presidência solicita uma salva de palmas aos ilustres visitantes. Tem a palavra o nobre deputado coronel, ou melhor, Dr. Elson Gasparini, que foi prefeito de Ribeirão Preto, aliás, um grande prefeito. Tem a palavra. Muito obrigado, presidente Josiato. Senhoras e senhores deputados, é muito triste o que eu vou falar nesse instante aqui nessa casa. Nós estamos vivendo uma época em que os ladrões tomaram conta do Brasil. Quem fala isso não é apenas o deputado Gasparini. No jornal O Estado de São Paulo, tem um pronunciamento do procurador da República. Vejam bem, quem faz essa denúncia é o procurador da República, Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato. Disse ele que os recursos desviados em esquema de corrupção no Brasil tiram dos cofres públicos algo em torno de 200 bilhões de reais. Em exposição realizada na última terça-feira, no lançamento das 10 medidas contra a corrupção, foram denunciadas mais de 150 pessoas, fechados mais de 28 acordos de delação premiada. E vejam bem, revertidos voluntariamente aos cofres públicos mais de 1,5 bilhão de reais. Segundo ele, as propinas pagas que teriam sido desviadas dos cofres da Petrobras, só neste caso, somam mais de 6 bilhões de reais. Então, senhor presidente, mas não é só isso, não. A gente está vendo a presidente Dilma e seu governo buscando reformular o orçamento para vencer
o déficit do orçamento do governo federal, isto é, as dívidas do governo federal e que são altas. E então ela manda ao Congresso Nacional vários projetos de lei, tirando benefícios de trabalhadores e outras coisas mais. Mas, na realidade, também aumenta impostos. O Brasil já é classificado como país, senhor presidente Jorge Ato, senhoras e senhores deputados, como o país que cobra impostos mais caros do mundo. Está em primeiro lugar. Isso é estatística oficial. Poxa, e agora vão aumentar mais ainda? E veja bem, a outra denúncia é feita num documento oficial do Tribunal de Contas da União, que mostra que o Brasil perde cerca de 100 bilhões de reais anualmente com contrabando. Para o Tribunal de Contas da União, os esforços de segurança do governo federal estão desintegrados e os recursos são mal gastos. Então, nós temos aqui uma denúncia do Tribunal de Contas da União de que só de contrabando o Brasil perde cerca de 100 bilhões de reais, mais 200 bilhões de reais, que é a denúncia que faz o procurador da República, Deltan Dallagnol, chefe da força-tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato. Ora, senhor presidente, isso é para deixar qualquer um desesperado. Eu, inclusive, estava até achando que a gente tem que compreender determinadas medidas do governo federal. Ele precisa realmente ter recursos. Mas, meu Deus do céu, precisa de recursos aumentando impostos? Será que não sabe o governo federal que o povo não aguenta mais? Inclusive, nós estamos agora com 7 milhões de desempregados no Brasil. Não é mil, não, são milhões de desempregados no Brasil. Então, é preciso que o governo funcione, cuide das fronteiras do Brasil, não deixe entrar drogas, não deixe entrar mercadorias que acabam disputando com a produção nacional e sem pagar impostos, que, segundo essa denúncia que nós fizemos do procurador da República, Deltan Dallagnol, são 200 bilhões de reais que nós perdemos só por não ter um policiamento, uma fiscalização nas fronteiras para acabar com o contrabando nesse país. E nesse documento, então, documento oficial do Tribunal de Contas da União, mostra que o Brasil perde cerca de 100 bilhões de reais anualmente com o contrabando. E para o Tribunal de Contas da União, os esforços de segurança do governo federal estão desintegrados e os recursos são mal gastos. Senhor presidente, não é possível. Quando o general de Gaulle, da França, usou uma frase que deixou todos os brasileiros revoltados, chateados, só porque ele disse: o Brasil não é um país sério. Agora, eu pergunto, pode ser sério um país que quer aumentar impostos nesta crise que estamos atravessando, que corta dinheiro da saúde, da educação? Nós temos, só no estado de São Paulo, 50 hospitais da Santa Casa e Beneficentes fecharam as suas portas, não conseguem, senhor presidente, realizar a sua tarefa por falta de transferência dos recursos oficiais para que eles possam continuar atendendo o povo. Então, é gente que está morrendo
por falta de atendimento médico e hospitalar. E a educação, que também estão cortando verbas. A educação eu tenho denunciado dessa tribuna e falo com documentos, presidente. A educação no Brasil está uma porcaria. Falo com a boca cheia e revoltado. No Brasil, segundo estatísticas oficiais, 60% dos estudantes das nossas escolas chegam ao quarto, quinto ano de estudos e às vezes não sabe fazer uma conta, não sabe interpretar um texto. É um apelo que eu faço, senhor presidente, e é lógico, eu faço exceção. Nós temos boas escolas no Brasil, como esta que está representada por estudantes aqui e pela professora que coordena a visita. Mas, infelizmente, a grande maioria das escolas, se o estudante estuda, passa. Se não estuda, passa do mesmo jeito de ano e nós criamos uma mentira no nosso país. Obrigado, presidente. Tem a palavra o nobre deputado Reinaldo Augusto, deputado Ricardo Madalena, deputado Marco Martins, deputado Carlos Gianazzi. Esta presidência, senhoras e senhores deputados, atendendo solicitação do nobre deputado Barros Munhoz, cancela a sessão solene convocada para dia 2 de outubro de 2015, às 20 horas, com a finalidade de homenagear o professor José de Oliveira Sobrinho. Tem a palavra o nobre deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, que nos assiste aqui na capital, na Grande São Paulo, na Baixada Santista e no interior paulista. Quero primeiramente cumprimentar os alunos e os professores aqui da Escola Porto Seguro, que estão visitando a Assembleia Legislativa, aqui tendo uma aula de cidadania. Quero também, senhor presidente, fazer aqui o registro da honrosa presença aqui do atual presidente eleito do Sindicato e Associação dos Auditores Fiscais Tributários do município de São Paulo, que é o senhor Hélio Campos Freire, acompanhado do diretor também do sindicato e da associação, Ivan Pereira Gomes, e também do Celso Luiz. Estão hoje aqui trazendo, inclusive, um convite para a Assembleia Legislativa, para todos os deputados participarem da posse da nova diretoria, que será realizada no próximo dia 30, às 18 horas, na sede do sindicato. E saudar aqui e parabenizar o trabalho desse sindicato, que tem cumprido um papel importante aqui na cidade de São Paulo e em todo o Brasil, porque é um sindicato que, além de defender a melhoria salarial para a sua categoria, melhores condições de trabalho, melhores condições funcionais, melhoria na carreira, também luta em nível nacional pela imediata aprovação da PEC 555, né, para que nós possamos revogar a emenda 41, a emenda da Previdência, que tanto prejudicou os servidores públicos no Brasil. Um sindicato, uma associação que luta também pela imediata aprovação da PEC 186, né, que trata da lei orgânica do fisco, que, em última instância, é uma lei importante que ajuda a combater a sonegação, os sonegadores, dando mais autonomia para os servidores fiscalizarem as empreiteiras e os bancos, e com isso, né, aumentar a arrecadação, principalmente desses setores. O deputado Gasparini estava fazendo uma observação aqui importante, uma denúncia gravíssima da sonegação, do contrabando, como que nós perdemos dinheiro no Brasil. E, no entanto, a presidente Dilma faz um confisco contra os servidores públicos, né, congelando salários, e isso é confisco salarial, quando ela suspende o reajuste de apenas 5% para esse ano e transfere para o ano que vem. Isso se chama confisco salarial, é o mesmo que faz aqui o governador Alckmin, baixando o decreto, publicando um decreto no início do ano, em fevereiro, também congelando os salários, impedindo, inclusive, o cumprimento da database salarial dos servidores públicos estaduais. Então, nós estamos vivendo esses ataques aos servidores. O ajuste fiscal, ele se dá em primeiro lugar contra os servidores públicos brasileiros, federais, estaduais e municipais. Então, o Sindicato dos Auditores Fiscais Tributários tem feito uma luta já histórica contra
qualquer tipo de arroxo, não só para os auditores, mas para todo o funcionalismo. Parabéns pela presença de vocês, parabéns, Hélio, pela sua eleição, Ivan, Celso. E gostaria, senhor presidente, de finalizar aqui a minha intervenção de hoje, dizendo que nós aqui, mais uma vez, estamos nessa tribuna cobrando o cumprimento da lei da database salarial, lei que foi aprovada aqui no plenário da Assembleia Legislativa em 2006, foi sancionada pelo próprio governador Geraldo Alckmin, e essa lei determina o reajuste salarial de todos os servidores do Estado no dia 1º de março. Nós já estamos em setembro e a lei não foi cumprida ainda. Então, o governador está violando, mais uma vez, uma lei estadual e o artigo 37 da Constituição Federal, que também obriga a União, os estados e municípios a reajustar ou, no mínimo, repor as perdas inflacionárias. E o governador Alckmin não fez isso, ou seja, está dando continuidade a essa política do PSDB de arroxo salarial dos nossos servidores. Agora o governo tem a desculpa da crise econômica, mas na verdade nós estamos com os dados do Tribunal de Contas, por exemplo, de 2012. Em 2012 o governo também arrochou os salários dos servidores. Em 2002 o governo não investia nem 43% com gasto de pessoal do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando o limite é de 49%. Então, o governo, historicamente, nunca investiu nos servidores aqui no Estado de São Paulo. E agora ele utiliza a crise econômica para continuar arrochando e não minimamente repondo as perdas inflacionárias. Todas as categorias estão esperando o cumprimento da lei. Os professores, a rede estadual de ensino, realizou uma greve de 92 dias, denunciando esse fato, e o governador disse, na época, que daria o reajuste em julho, que enviaria os projetos para a Assembleia Legislativa. Até agora, nós estamos no dia 17 de setembro, e os projetos não foram ainda protocolados na Assembleia Legislativa. Então, nós vamos continuar cobrando o governador e denunciando a violação à legislação estadual e à Constituição Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Esta presidência saúda o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo, na pessoa do nosso querido presidente Hélio Campos Freire, acompanhado dos diretores, doutor Ivan, doutor Celso, em nome de todos os deputados, desejam boas-vindas, uma feliz estada aqui na Assembleia Legislativa e que vocês possam sempre ajudar a todos nós. Parabéns aos senhores. Eu quero dar prosseguimento à lista, dar a palavra ao deputado Enio Tato, deputada Maria Lúcia Amari, deputada Márcia Lia, deputado João Paulo Rilo, deputado Roberto Moraes, deputado Rodrigo Moraes, deputado Milton Leite Filho, deputado Alencar Santana Braga, deputado Adilson Rossi, deputado Milton Vieira. Com a palavra, o nobre deputado Caio França, deputada Analice Fernandes, deputado Átila Jacomussi, e, finalmente, com a palavra, o nobre deputado Cornel Telhada. Tem a palavra, comandante Telhada. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhores funcionários da Assembleia Legislativa, todos os jovens e os professores aqui presentes, sejam bem-vindos. A todo o público que nos assiste pela TV Assembleia na capital, no interior do estado, no litoral. Senhor presidente, eu, seguindo a linha dos demais deputados aqui, professor Welson Gasparini, nosso eterno prefeito de Ribeirão Preto, nos falou aqui, quero dizer também estamos estarrecidos pela atitude do governo federal e querer colocar mais um imposto em cima da população, porquanto o governo federal permitiu que o país passasse por essa situação esdrúxula. E eu queria deixar bem claro aqui uma imagem que nós não aceitamos, senhor presidente, não aceitamos esse imposto. Eu não aceito pagar essa conta do PT. Eu não aceito e nenhum cidadão aceita isso. Porque o país foi roubado, o país foi vilipendiado, milhares de pessoas aí estão milionárias devido a esses desvios, e agora o povo vai pagar a conta, senhor presidente. Essa desculpa de 2 anos, 4 anos, sabemos que é mentira, porque todo imposto que vem para depois tirar é uma luta. Então nós não aceitamos, esperamos que o Congresso
Nacional tenha a hombridade de recusar mais esse imposto criminoso, mas esse imposto que está sendo colocado na conta do povo, não vá avante. Esperamos firmemente que os políticos lá eleitos pelo povo pensem no povo e não aceitem esse disparate do descaso que esse governo tem feito com a população brasileira. Também queria dizer aqui, senhor presidente, fazer um apelo ao nosso governador, devido ao decreto 61466, publicado no dia 2 de setembro de 2015. Nesse decreto, o senhor governador do estado, através do artigo 1º, vedou a admissão e a contratação de pessoal, bem como o aproveitamento de remanescentes de concursos públicos para as funções do Estado e da sociedade mista. Isso é uma coisa muito séria, senhor presidente. Eu já vi outros deputados trazendo esse assunto à pauta também, porquanto nós temos uma série de pessoas, milhares de pessoas, senhor presidente Elson Gasparini, aguardando a convocação do governo, já passaram no concurso, já em 2013, 2014, milhares de pessoas foram aprovadas no concurso e não são chamadas. Conclusão, criou-se uma expectativa sobre esses cidadãos e outra, esses serviços públicos necessitam de funcionários. Eu falo no caso específico da Polícia Militar, nós temos vários veterinários aprovados, vários médicos, vários dentistas que são cargos da saúde militar e essas pessoas estão há mais de um ano aguardando a convocação e assim não foi feito. Com esse decreto agora, como é que fica a situação dessas pessoas? Outro dia nós fomos procurados também por centenas de cidadãos que prestaram concurso para a Polícia Técnico-Científica. São mais de 400 vagas. Essas pessoas estão há mais de um ano, deputado Jorge Rato, aguardando a sua convocação. E assim não acontece. E lembrando que a Polícia Militar, a Polícia Técnico-Científica, a Polícia Civil, enfim, todos os órgãos da saúde e da educação têm necessidade urgente do completamento dos seus quadros de funcionários, dos seus quadros de servidores. Mas por esse decreto nós vemos que praticamente estão querendo extinguir essa possibilidade. Mas há uma saída aqui, senhor presidente. No parágrafo único diz o seguinte: o governador do estado poderá, excepcionalmente, autorizar a realização de concursos, a admissão ou contratação de pessoal, bem aqui importante, bem como o aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com prazo de validade em vigor, mediante fundamentada justificativa dos dirigentes dos órgãos e das entidades referidas no caput. Então, senhor presidente, aqui vai um pedido especial não só ao governador do estado, mas ao secretário de Segurança Pública, ao doutor Alexandre de Moraes, porque outro dia, na Comissão de Direitos Humanos, ele disse às pessoas que estão aguardando a chamada para a Polícia Técnico-Científica, de que já estaria providenciando a referida chamada desse pessoal. Ele falou isso publicamente, eu espero que ele não tenha mentido, porque um secretário de Estado, que eu saiba, não pode mentir. Então, que seja feita, assim, a convocação desses remanescentes ou desse concurso para a Polícia Técnico-Científica, que seja feita a convocação desse... Hoje nós temos claro, senhor presidente, de 63 médicos na Polícia Militar. 63 médicos. Então nós precisamos urgente na Polícia Militar de médicos, de dentistas, de veterinários. Nós temos mais de 200 cavalos na Polícia Militar. Eu não sei exatamente o número de cães que tem no canil, mas eu acho que chegam quase a 300 animais entre cavalos e cães na Polícia Militar. E nós temos somente 3 veterinários para fazer todo o estado de São Paulo. E desses, ou melhor, digo 4 veterinários. Dos 4, 3 estão fazendo curso no Barro Branco ainda. Nós temos um veterinário para atender toda a carga de animais da Polícia Militar. Então o senhor vê que é uma coisa absurda. É uma coisa terrível. Então aqui mais uma vez eu peço ao senhor secretário de Segurança Pública que faça a convocação sim de médicos para os policiais militares, dentistas para policiais militares e os veterinários para os animais da cavalaria e do canil da Polícia Militar, bem como faça a convocação desses 400 cidadãos que passaram no concurso de perito criminal para a Polícia Técnico-Científica, porquanto a sociedade precisa desses serviços e essas instituições necessitam com urgência do completamento dos seus funcionários para fazer o seu serviço funcionar. Senhor presidente, muito obrigado. Vamos dar sequência ao pequeno expediente, chamando os inscritos. Deputado Carlos César,
Deputado Coronel Camilo. Deputado Georgiato. Vossa Excelência, deputado Georgiato, tem o prazo regimental na tribuna. Senhoras e senhores deputadas, telespectadores, meu caríssimo deputado Welson Gasparini, que preside essa sessão, eu quero, no dia de hoje, dizer que todos nós estamos muito preocupados com essa crise financeira, crise política, esse imbróglio que nós temos no Congresso Nacional, que atinge a todos nós, direto ou indiretamente, a economia com muita dificuldade. Você vai em qualquer lugar hoje, você vê uma diminuição da movimentação. Eu fui num cartório de registro no dia de ontem, e de repente eu vi lá vazio, e sempre esse cartório está sempre com muita gente. Então não se vende mais imóveis, não se vende mais nada, o comércio paralisado. Você vai num shopping, uma diminuição muito grande, os comerciantes reclamando, os fabricantes, os empresários, os industriais, eles todos reclamando dessa crise que nós estamos vivenciando. Aí a gente abre os jornais, liga o TV, liga a mídia, a gente vê que há uma pretensão da aprovação da CPMF, penalizando, né, num país que tem uma cobrança de impostos muito caro e penalizando principalmente a população em geral. Eu acredito que talvez a Presidente da República e o Congresso possam encontrar uma luz, um caminho para driblar essa crise que assola o território nacional de uma outra forma, fazendo uma economia em termos dos gastos públicos, diminuição de pessoas que às vezes estão na máquina e às vezes nem estão trabalhando, diminuição dos ministérios, enfim, de várias manobras que poderiam ajudar muito. Mas uma coisa que eu penso muito é que o governo poderia taxar a bebida alcoólica, principalmente, taxar o cigarro, que prejudica tanto a saúde, que o governo consome recursos no SUS, consome recursos nos hospitais para tratar uma pessoa que é viciada no álcool, um alcoólatra, por exemplo, ou viciada em outras drogas, as drogas ilícitas, aqueles fumantes que acabam adoentando com doenças pulmonares graves, doenças graves, e o governo podia taxar esses produtos. Dizer que a cerveja não é bebida alcoólica, a cerveja é alimento. É isso que está no estatuto, está nas nossas leis, dizendo que a bebida alcoólica, a cerveja não entra na bebida alcoólica. Então o governo poderia estar taxando esses produtos nocivos. Não sei se ele conseguiria taxar o crack, a cocaína, a heroína, o oxi, a maconha. Se conseguisse taxar, ia arrecadar bastante. Iria fazer uma economia muito grande na saúde. Além de taxar, poderia fazer economia. Mas, para o cigarro, meu caro deputado Godin, que é colega de profissão, Vossa Excelência sabe do que eu estou falando, da gravidade que traz esse tipo de drogas, que é a bebida alcoólica e o fumo, por exemplo, o tabaco. Então, podia estar taxando e, ao mesmo tempo, economizando. Então, eu quero, na tarde de hoje, dizer à Presidente da República que tem outra forma. Quantas pessoas não devem para o fisco, para a Receita, não deve para a União? Agora, todos os comerciantes e empresários não conseguem pagar nem essas dívidas pela taxação tão alta dos impostos, não conseguem manter as portas abertas, o seu comércio, a sua empresa. Faz uma anistia, tira as multas, né, e faça com que as pessoas tenham condições de pagar. Não obrigar, como ela está querendo fazer, recebendo no pau, na má,
pessoas que não têm mais condições de pagar, empresas que estão falidas, estão fechando as portas, comércio, a mesma coisa, pessoas físicas também, e fazer com que dê uma anistia, um fôlego, tirando, não precisa tirar muito não, tira essa cobrança tão grande desses juros escorchantes ou, né, tirar essas multas que também são muito elevadas. Eu vejo que a presidente da República, ela poderia taxar os jogos. Nós temos jogos, não dá para taxar o jogo do Corinthians e Palmeiras, ou São Paulo, Santos, mas tem que taxar esses jogos clandestinos que tem aí. Não sei se conseguiríamos taxar o jogo do bicho. Se taxar, parece que perde a graça, acaba com o jogo do bicho. Mas tem tantas coisas para taxar, tem gente que tem aí cassino aqui, na Avenida dos Bandeirantes, tantos lugares aqui, na cidade de São Paulo, que os pessoal jogam pôquer, truco, tantas coisas, em dinheiro e não é taxado. O governo precisa controlar as fronteiras. Quantas coisas não entram contrabandeado, armas que infelicitam, que geram despesa, poderia trazer economia. Então, o governo tem que taxar os produtos que, principalmente, que traz prejuízo, em termos de saúde, em termos econômicos. Então, eu gostaria de dizer que o governo também poderia pegar esses terrenos que ele tem, terrenos ociosos, às vezes que poderiam estar ajudando na construção civil, pegando esse terreno, passando para empresa privada para que possam construir, gerar emprego, gerar riqueza. Infelizmente, o meu tempo esgotou, termino por aqui, mas antes de terminar, meu caro deputado Elcio Gasparini, nosso presidente, eu queria dizer que nós teremos um congresso da ABAD, no Convention Center em Campos do Jordão. Congresso Brasileiro da ABAD, que é a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Esse congresso vai ter início no dia 23 agora de setembro, até 26 de setembro, 3 dias. Espero que os telespectadores, aqueles que estejam nos ouvindo, participem desse congresso, que vai ter personalidade, inclusive do exterior, né, trazendo modalidade técnica para que a gente possa ajudar os alcoólatras, os drogados, trazendo, inclusive, inovações. Muito obrigado. Dando sequência ao pequeno expediente, chamamos os inscritos: deputado Aldo Demarque, deputado Ed Thomas, professor Auriel, Cezinha de Madureira, Luiz Fernando, Gileno Gomes, Sebastião Santos, Ramalho da Construção, Teonílio Barba, Bete Saão, Luiz Carlos Gondim. Deputado Luiz Carlos Gondim, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, hoje a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes faz uma homenagem ao doutor Nalini, Obrigado. presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E o doutor Nalini, durante esse tempo que nós temos tido contato com ele, como presidente do Tribunal de Justiça, ele tem nos atendido muito nas demandas de terras que acontece na região de Mogi das Cruzes. E nesse momento também, agora entre 11 horas e 14 horas, nós estamos em uma audiência com o representante do secretário Rodrigo Garcia, na Secretaria de Habitação, aonde o doutor Lajarim, o bispo diocesano de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stangrini, representantes das partes dos sem teto, e ao mesmo tempo são pessoas que têm teto, porém
hoje as terras foram vendidas para Itacoareia, representante da Itacoareia, e estavam mais ou menos em um grupo de 40 pessoas, tentando um acordo das terras que eram da Santa Casa, que passe para aqueles donos, aquelas pessoas que moram nessas terras que eram da Santa Casa, que hoje são da Itacoareia. Dos agricultores, nós levamos ao INCRA e o INCRA resolveu. Das casas, das residências, das vilas que existentes lá, que são aproximadamente 4, lembro de 3 aqui, que é a Vila Barreiro, Vila Vitória e o Santo Ângelo. Hoje tem um conflito muito grande, porque nós aprovamos agora a lei específica Tietê e Cabeceiras. As terras que foram vendidas para a Santa Casa, da Santa Casa para Itacoareia, foram compradas a R$ 1,15 o metro quadrado. Elas, hoje, com a aprovação da lei, passam a custar aproximadamente R$ 100 o metro quadrado. Então, prestem bem atenção, as terras foram compradas a R$ 1,15 e agora elas passam a custar aproximadamente R$ 100. Mas, mesmo assim, são tantas terras, 15 milhões de metros quadrados, a empresa Itacoareia aceitou entrar num acordo e dizer: terrenos que forem de 250 metros, nós vamos liberar. Agora, nós queremos que os terrenos que estejam à beira da rodovia SP-39 fiquem conosco e essas pessoas passem para outros terrenos. Alguns aceitaram, outros não. Toda demanda, um ganha, outro perde. Porém, é um conflito que nós temos que resolver. Gostei muito da postura da secretária do município de Mogi, secretária de Habitação, não tenho o seu nome agora, até peço desculpa, que veio numa missão de dizer que a prefeitura está a favor de se aceitar esse acordo. Queríamos que o advogado da Itacoareia parasse com essas ações que fazem com que derrubem essas casas daquelas pessoas. Por sinal, ele não é uma favela, são pessoas carentes, que têm, Gasparinho, você que foi prefeito, pessoas carentes, pessoas que têm, Giribone, aquela casinha tem um terreno, casa de 100 metros, casa de 120 metros, mas que estão ali há 30 anos, 50 anos, e que não entraram com uso capião, porque as terras eram da Santa Casa e sempre imaginavam que a Santa Casa iria fazer essa doação para eles. Hoje tem um dono, que é essa empresa Itacoareia. Então, na realidade, um momento de conflito, onde nós estivemos à frente, junto com o doutor Lajarim, e citei aqui o bispo diocesano de Mogi, e representantes do PSOL, a Inês Paz, dos advogados, o Nilson pela Itacoareia, o Zamboto pelas associações. E se nós conseguirmos que realmente ele faça essa doação, são 900 assentamentos que nós estamos fazendo numa região de 15 milhões de metros quadrados, que cada um vai receber 250 metros aproximadamente, ou seja, vão ficar nas suas casas. Você me permite ainda um pouquinho, só para... Eu sei que vocês já vão falar. O mais importante é que cada um vai ficar na sua casa como está. O governo não vai ter o gasto, porque eles não querem ter o gasto de uma construção nova. Ou Minha Casa Minha Vida, ou CDHU, eles não querem. Não, nós queremos ficar onde nós estamos. E a empresa agora topou. Então, eu queria agradecer ao Rodrigo Garcia pela intermediação feita pelo Lajarim, mas a coisa andou e muito, e provavelmente tenhamos aí mais um assentamento de 900 famílias com um acordo entre uma empresa, entendeu, que vai ter muito lucro. A empresa vive disso, as empresas vivem disso, de lucro, porém, ela está cedendo
em parte, esse acordo para essas casas populares, esse assentamento de 900 casas. Então, agradecer aqui à Secretaria, ao Governo do Estado, por ter o secretário que está tomando esse tipo de conduta. Então, através do Lajarim, que foi quem nos atendeu, e do Paulo, que é o advogado por parte da Secretaria, queria dizer, governador, esse tipo de assentamento eu acho o melhor que tem, porque as casas ali já existem e o senhor só vai gastar com cidade legal, dando a documentação de dono dessas casas a essas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Tem a palavra a nova deputada Rita Passos, deputado Antônio Salim Curiati, deputado Jorge Wilson. Tem a palavra o nobre deputado Gil Lancaster. Pela lista suplementar, primeiro orador, tem a palavra o nobre deputado Léo Oliveira. Deputada Marcelia, deputado Jorge Wilson, deputado Enio Tato, deputado João Paulo Rilo. Tem a palavra o nobre deputado Edson Giriboni. Esta presidência tem a grata satisfação de anunciar o aniversário da cidade de Pompeia, junto a quase Marília. Nós desejamos muito sucesso, muito desenvolvimento, muita felicidade e que todos comemorem com muita saúde, muita paz, com harmonia. A cidade de Pompeia é o berço da agricultura. Lá tem a Jacto, que é uma empresa que fabrica muitos implementos agrícolas. O deputado Edson Giriboni sabe muito bem disso, que ajuda muito na economia do nosso país, do nosso estado. Parabéns à cidade de Pompeia. Com a palavra, o nobre deputado Edson Giriboni. Senhor presidente, em nome do deputado Jorge Ato, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, funcionários da Assembleia, nós estamos vivendo um momento difícil no país. Estamos vivendo a crise econômica, a crise política, a crise ética, crise moral, o rebaixamento do Brasil por uma das agências internacionais, a Standard & Poor's, criando todo um cenário de dificuldade aos brasileiros. Aumento de desemprego, aumento da inflação, já na ordem de 10% ao ano, taxa de desemprego, dificuldades para a atividade econômica, poder público, seja no âmbito federal, estadual, municipal, arrecadando menos do previsto. Então, nós temos um cenário de dificuldade, provocado pelos erros dos últimos anos na condução da política nacional. Uma somatória de erros que culminaram praticamente com essa situação difícil do Brasil. Eu queria aqui deixar registrado o erro estratégico da Presidência da República ao enfrentar estas dificuldades de querer dividir essa responsabilidade com o Congresso Nacional, encaminhando algumas ações de difícil aprovação no Congresso Nacional, principalmente a questão da CPMF. O Brasil é um dos países que mais se paga imposto, é um dos países que tem a maior carga tributária, prejudicando a atividade econômica, trazendo dificuldade aos assalariados, aos trabalhadores, e no momento de crise ainda querer passar essa responsabilidade à população brasileira. A Presidência da República tinha que assumir os seus erros, tinha que encontrar solução sem depender do Congresso Nacional, enxugando aquilo que é de competência do Executivo, não dividir e jogar ainda mais incerteza sobre o futuro econômico do nosso país, deputado Godin. O mundo está olhando para o Brasil, e essa sinalização que já vem se consolidando, desse remendo de ajuste fiscal que se encaminhou ao Congresso, e já o sentimento de que dificilmente o Congresso aprovará essas medidas que foram encaminhadas pela Presidência da República, sinalizam ao mundo mais fraqueza do nosso Executivo Nacional, sinaliza uma perspectiva ainda mais sombria para o futuro do nosso país. Portanto, ainda é tempo da Presidência da República assumir os seus erros de forma transparente e adotar atitudes para enxugar a máquina pública, cortar alguns investimentos que possam ser cortados, que não dependam do Congresso Nacional, criar tranquilidade para chamar a iniciativa privada, seja através de concessão, de parcerias pública-privado, enfim, para trazer a iniciativa privada para suprir, talvez, a falta de capacidade de investimento
do governo federal, criando emprego, criando perspectiva, sinalizando para o mundo e sinalizando para os brasileiros de que é possível ainda consertar a situação econômica que nós estamos vivendo. O que não dá mais é o país continuar errando, né? Apesar de todos os erros que foram cometidos nesses últimos anos, e nós estamos pagando essa conta cara, estrategicamente se erra mais uma vez ao querer dividir a responsabilidade com o Congresso Nacional, sabendo que não tem controle no Congresso Nacional, líderes de partidos aliados descontentes, contrariados com a forma com que isso foi encaminhado ao Congresso, e isso faz com que nós, brasileiros, continuemos com essa incerteza com relação ao futuro do país. Faz com que a iniciativa privada, que poderia ser um parceiro do país nesse momento de enfrentar dificuldades, também se retraia. Então, é uma somatória de erros que esta casa, né, não pode ficar omissa a isso. Eu acho que nós temos que registrar publicamente aqui a nossa insatisfação, né, e esperar, né, que a gente possa contribuir, que essa casa possa contribuir com o sentimento que nós assistimos nas ruas, junto com as pessoas, junto com a população. Afinal de contas, o poder público existe para melhorar a vida das pessoas, principalmente aquelas pessoas que mais dependem do poder público. Enquanto nós deveríamos estar discutindo aqui como melhorar a saúde pública do país, que é uma vergonha, como é que nós poderíamos avançar na construção de casas populares para atender aquelas famílias que não têm condição, como é que nós podemos avançar no saneamento, como é que nós podemos ter uma agenda ambiental para melhorar a vida das pessoas, nós ficamos discutindo erros, ficamos discutindo as incertezas com relação ao futuro do nosso país. Então, é um momento de gravidade que nós estamos vivendo no país e, pior que isso, momento de incerteza com relação ao futuro. Se temos uma dificuldade momentânea, pelo menos nós temos que ter esperança de melhoria nos próximos meses, nos próximos anos. Mas, infelizmente, a sinalização, senhor presidente, que está vindo de Brasília não são boas e nos preocupa e com o futuro do nosso país, com o futuro do nosso Estado. Então, esperemos que a nossa presidência da República tenha juízo desta vez, pense no país e tome as atitudes que têm que ser tomadas, pelo menos para demonstrar um pouco mais de confiança junto à população brasileira. Isso é o que nós esperamos. Deputado Godin. Pela ordem, só... Pela ordem, nobre deputado Luiz Carlos Godinho, para a comunicação? Tenha 2 minutos, nobre deputado. Senhor presidente, apenas... Muito obrigado, senhor presidente. Para dizer que nós estava na Rua Boa Vista e tinha uma greve da CPTM e uma das reclamações é pelo não contratação de funcionários para a CPTM, e eles diziam, alguns que são, como antigamente se falava, maquinistas, que eles estão trabalhando acima de 8 horas, chegando a trabalhar 12 horas. Isso pode existir um erro humano e vir a termos algum problema com essas composições. Sendo isso verdade, essa casa, através da Comissão de Transporte, deve e tem que averiguar isso aí, porque um erro como esse, de funcionários trabalhando 12 horas seguidas, principalmente com a responsabilidade de transportar mais de 2.000 pessoas em cada trem daquele que eu chamo o trem, quando nós temos 6 composições, num horário como de 5 às 8 da noite, nessa linha como é a nossa, 11, 12, que vai para a Zona Leste. O risco é muito grande. Você tem um maquinista como esse cansado, bate uma composição como essa, a situação que essa população corre. Então, sendo verdade o que eles falavam, era bom essa casa estar averiguando. Eu, tendo um acordo de líderes, solicito também o levantamento da presente sessão. Regimental o pedido de Vossa Excelência, nobre deputado Luiz Carlos Godinho. Senhoras e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental sem ordem do dia. Lembrando-os ainda da sessão solene a realizar-se amanhã às 10 horas, em homenagem pelos 142 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont,
e posse da nova diretora do Instituto Alberto Santos Dumont. Está levantada a presente sessão. Bom, encerrados os trabalhos de hoje aqui no plenário Juscelino Kubitschek, com a transmissão ao vivo dessa reunião ordinária. Nesse momento, os deputados falaram no pequeno expediente sobre temas livres, temas de interesse da população. Sobem aqui na tribuna e falam os interesses de suas regiões, enfim. A próxima sessão ordinária acontece amanhã, dia 18 de setembro, sexta-feira de 2015. Continue assistindo à programação da TV Assembleia SP.